Estuda, menino! Essa frase foi uma das que eu mais escutei na minha infância. Eu venho de uma realidade um pouquinho diferente da de vocês. Eu sou nascido e criado na periferia do interior do estado do Rio Grande do Sul. Venho de uma família humilde, de uma família preta, da qual a minha mãe, Maria Salete, foi a primeira pessoa da família, não só a ter feito faculdade, mas também foi a primeira pessoa da família a ter concluído o ensino médio de hoje, né? Então ela tem muito essa representatividade para nós e se formou como uma educadora. Então ela é formada em letras, professora da rede municipal, já aposentada, mas além de tudo também ativista das causas raciais e, como se não fosse o bastante, também empreendedora, trabalhando duro para trazer a renda adicional para a nossa família, mas sempre com esse discurso: estuda, menino, se dedique aos estudos. E eu acho que por causa disso eu acabei crescendo em um ambiente propício a estudar, então sempre gostei muito de estudar, foi uma coisa que sempre fez muito parte da minha história e que, de certa maneira, fez parte da minha forma de lidar com os meus filhos. Aqui tem uma imagem da Cecília, da Anabela, do Henrique, que Kelly e eu temos constituído essa nossa família. Cecília, inclusive, está aqui me acompanhando nesse dia de hoje tão especial. E passa a ser um desafio para nós, na posição de pais, levar um pouco desse aprendizado, o que todas essas possibilidades de estudo e aprendizado e conhecimento podem nos proporcionar. E lá na minha época se pensava muito ao concluir o ensino médio, de que vou fazer de graduação, qual faculdade vou fazer, né? Ou seja, pelas portas que a minha mãe abriu para mim de conseguir ser a primeira pessoa da família a fazer faculdade, tornou esse sonho impossível para todos nós. Ou seja, por que não? Qual faculdade poderia fazer? E depois da faculdade, será que vou fazer uma pós-graduação ou não? Né? E aí a pós-graduação pode ser uma especialização, um MBA, um mestrado, um doutorado, ou outra coisa do gênero. Mas isso sempre foi algo que me interessava bastante, porque eu acabei, nesse processo, adquirindo esse desejo de me tornar um cientista. Eu não sabia exatamente o que um cientista fazia, mas era uma coisa que sempre me despertou interesse. Porém, o tempo passa, a realidade muda, as coisas mudam, e vocês estão no momento da vida de vocês em que já essas 4 letrinhas vão fazer parte do dia a dia de vocês. O Exame Nacional do Ensino Médio é algo que vai se tornar habitual, se é que já não se fala com alguma frequência no contexto dos estudos de vocês, no dia a dia escolar que vocês passam. Mas esse gráfico que eu trouxe aqui traz um número, essa curva do gráfico que visualmente já aparece para nós, ela traz uma informação importante. Não sei se vocês conseguiram reparar, mas essa curva, ela é uma curva descendente, ela está diminuindo. E essa curva é a curva da quantidade de jovens inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio nos últimos 10 anos. Esse número caiu mais de 40% nos últimos 10 anos. A quantidade de jovens que se inscreveram para participar do exame caiu mais de 40% nos últimos 10 anos. E eu vou trazer para vocês um outro fator que eu considero importante para essa nossa análise, que é um estudo publicado agora, em 2025, pela Upwork, que é uma startup focada na empregabilidade, que traz um número que para mim é muito marcante, muito simbólico, de que mais de 80% dos executivos das grandes empresas nos Estados Unidos acreditam que o modelo de contratação das empresas passará a ser um modelo de contratação baseado em competências e não necessariamente no que a gente chama hoje de formação.
não necessariamente baseada no currículo, em qual faculdade você fez, mas em si nas habilidades que você demonstra. E isso é um ponto que, de certa maneira, há uns 10 anos atrás, eu diria, de certa maneira, já percebia uma tendência de irmos por esse caminho. Tanto que, nas conversas com a Cecília, que é a nossa mais velha, né? Então eu sou pai há 18 anos, nas conversas com a Cecília, falamos algumas vezes sobre isso. Cecília, você vai fazer faculdade ou não? E dentro dessa jornada, inclusive, a Cecília passou por um período de 2 anos e meio em homeschooling. Saiu do ensino formal e foi para o ensino domiciliar. Foi um aprendizado enorme para todos nós, e especialmente para ela, que, inclusive, demonstrou, nesse momento em que vocês vão entrar de ensino médio, demonstrou o interesse de voltar para o ensino formal, que foi uma coisa muito importante para nós e para ela, porque assumimos aprendizados positivos e negativos do ensino domiciliar e assumimos aspectos positivos e negativos do ensino formal. Então ela retornou para esse processo e, ao longo dessa caminhada, aprendemos mais, né? E esse aprendizado foi um aprendizado que não só levou a Cecília a decidir fazer a faculdade, mas que também soma com o fato de que eu decidi retomar a minha carreira acadêmica, porque eu fiz a minha graduação em computação, fiz um mestrado em informática lá em 2005 e em 2020 resolvi voltar para a academia para fazer o doutorado. Então fiz o doutorado, concluí o doutorado no ano passado, em 2024, mas muito atento a essas duas curvas, a esses dois fatores que são a quantidade de jovens que estão interessados em entrar na faculdade está diminuindo. Isso é um dado mostrado pelo gráfico. Somado a isso, as empresas, nos Estados Unidos, mas que naturalmente isso pode se refletir aqui no Brasil em breve, estão demandando outros fatores para a contratação que não necessariamente a faculdade. Então, 2 fatores somados. Qual influenciou qual é muito difícil de saber, eu não tenho essa resposta. Porém, nós sabemos que muitos dos processos, muitos dos cursos ofertados, muito do que se aprende na faculdade é voltado para a preparação para o mercado de trabalho. Ou seja, se você faz uma faculdade, geralmente é pensando em responder aquela pergunta: o que você vai ser quando crescer? E essa pergunta vai se transformar cada vez mais num fantasma na vida de vocês à medida que vocês fiquem mais velhos. Porque vai começar essa provocação. O que você vai estudar, o que você vai fazer, onde é que vai trabalhar, o que você vai seguir. Mas tem um fator que eu gostaria de trazer para somar nessa discussão, que é uma... Alô? Acho que o som aqui está oscilando. Estão me ouvindo bem? Que é uma provocação que eu gostaria de trazer aqui com base num outro dado que eu considero super importante, que é esse gráfico aqui. Nos últimos, aí não são 10 anos, porque essa coleta, esse dado tem sido levantado desde 2016, a proporção de estudantes no ensino formal de graduação, a proporcionalidade entre pessoas brancas e pessoas pretas e pardas vem diminuindo. Vem a diferença na proporção, ou seja, está cada vez mais equilibrado, ou seja, a quantidade de pessoas pretas e pardas acessando o ensino formal está crescendo. Isso se deve por uma série de fatores que incluem também as chamadas ações afirmativas, nas quais podemos incluir, por que não, as políticas de cotas raciais, sociais para grupos minorizados. O que proporciona que pessoas pretas e pardas possam finalmente fazer a faculdade, porque existem programas que incentivam e reservam oportunidades, vagas nas universidades para esse perfil de jovens. E aí entra uma das provocações que eu gostaria de trazer aqui para vocês nesse sentido. Porque nós estamos, de certa maneira, falando sobre a democratização no acesso a algo que, por muito tempo, foi tratado como um bem muito valioso, muito raro e, por que não dizer, inatingível para a maior parte da sociedade. Fazer faculdade é algo que era visto como um fator de diferenciação.
Eu tenho pouco mais de 40 anos e na minha época isso era muito mais forte. Ou seja, nossa, fez faculdade. Então essa pessoa vai ter um emprego certo, porque ela desenvolveu um conhecimento no ensino formal. E ao vermos jovens de periferia, jovens de recorte racial, conseguindo acessar esses lugares, é um fator muito interessante e muito importante. Porém, se analisado em conjunto com esses dois fatores, existe um elemento que eu gostaria de trazer aqui para a análise de vocês, que é, agora em que os jovens de periferia, os jovens de recortes raciais, grupos minorizados, conseguiram chegar nesse lugar, a demanda do mercado de trabalho agora é outra. Ou seja, nós queremos pessoas que tenham o lifelong learning. Nós queremos o jovem, a pessoa que teve uma experiência internacional, que fez uma viagem, que fez um curso, que desenvolveu uma habilidade. E aí essa matriz, que até algum tempo atrás era considerada muito importante, começa a perder a importância. Então a provocação que eu gostaria de trazer para vocês aqui é justamente para que vocês possam analisar qual é o tamanho do impacto das questões sociais e raciais no processo das jornadas de conhecimento. Por quê? O fato de o acesso ao ensino formal estar cada vez mais democratizado, acessível e fácil, pode dar a sensação para outras pessoas que, mas então fazer faculdade agora já não é tão interessante, porque qualquer um está fazendo. Porque agora qualquer pessoa, a pessoa de periferia também consegue fazer, perdeu o charme, perdeu o interesse ou perdeu a importância. Qual é o tamanho da percepção de valor de vocês, jovens, que vão passar aí um período de 3 anos diariamente falando sobre o que você vai ser quando crescer? Qual é o tamanho do impacto dessas questões nas decisões que vocês vão tomar? Porque vocês fazem parte de um grupo da sociedade que vai poder fazer a escolha. Eu vou fazer faculdade ou não vou? Qual faculdade eu vou fazer? Por que eu vou fazer? Vou para os Estados Unidos? Vou ficar no Brasil? Ou seja, a gama de escolhas que vocês desempenham, ela é muito mais ampla. E, além disso, vocês fazem parte de um grupo da sociedade no qual muitos de vocês, por exemplo, as famílias empreendem, têm seus próprios negócios, e isso ajuda vocês a também tomarem uma decisão e perceberem que as próprias famílias de vocês, quando têm os seus negócios, também vão avaliar esses fatores. Ou seja, existe esse duplo desafio de quais são as oportunidades que a empresa da minha família vai dar, né, e quais são as oportunidades que eu pretendo acessar. E aí o meu convite nesse sentido é que vocês possam avaliar um elemento que eu considero que pode ser um pouquinho perigoso, um pouquinho arriscado nesse sentido, a partir do momento em que um jovem, por exemplo, decide não fazer um processo de aprendizado ou seguir numa jornada de conhecimento, porque para ele aquilo perdeu o charme ou perdeu o sentido, que é o processo de aprendizagem formal, ele é mais lento. Fazer uma faculdade toma mais tempo, fazer um mestrado toma mais tempo. Porém, ele trabalha um processo de aprendizagem que é mais amplo, é mais completo, é mais profundo. Ele vai trazer um arcabouço de ferramentas para vocês que vai permitir que vocês possam avaliar de maneira mais crítica esse cenário, que é o cenário da utilização do conhecimento como instrumento ou da utilização do conhecimento para a evolução da sociedade. Porque quando nós fazemos um curso na internet, ou muitas vezes pode até mesmo ser um curso rápido ali, uma formação numa instituição que vai me preparar para uma habilidade em específico, isso é um conhecimento instrumental. Saber programar, saber trabalhar com inteligência artificial, saber trabalhar com análise de dados, saber trabalhar com análise financeira, com planilhas de cálculo, com escrita instrumental, uma série de técnicas que se pode aprender. Mesmo assim, juntas, elas não necessariamente correspondem a um processo de aprendizagem no qual você também vai ter um conhecimento que vai te permitir a evolução como pessoa, como cidadão,
como agente da transformação da sociedade. E se privar do processo de aprendizagem como esse pode trazer um risco para vocês, dizer, eu não quero fazer faculdade, porque isso agora para mim perdeu o sentido. E muitas vezes abrir mão de um processo que vai permitir vocês aprenderem em um ritmo que pode parecer mais lento, mas é que o nosso processo cognitivo de aprendizagem ele não é instantâneo. O nosso processo de reflexão sobre a sociedade não é instantâneo. Quantos Faustos vão precisar passar na vida de vocês trazendo pautas que talvez não fazem parte do dia a dia, para que vocês vão aos poucos ganhando esse contexto e vocês vão em outros momentos desempenhar esse papel de analisar criticamente o uso da inteligência artificial, de analisar criticamente o uso de determinadas tecnologias, o uso de determinadas soluções, o uso de determinadas abordagens de mercado. Então a provocação que eu gostaria de deixar para vocês aqui nesse sentido é: qual é o conhecimento que vocês gostariam de adquirir para a vida de vocês, para a transformação da sociedade, né? E por que não também para ser aquilo que vocês querem ser quando crescer. Muito obrigado.